Boa noite, amados irmãos, graça e paz. Coisa boa é poder estar aqui com vocês mais uma vez, viu? É muito bom atender ao convite do pastor Gamaliel. É sempre uma honra poder estar aqui na Primeira Igreja Batista. Eu não gostaria de estar aqui pela razão que eu vim, né? Porque nós queremos vê-lo totalmente recuperado, 100% recuperado para realizar tudo aquilo que Deus o trouxe para realizar aqui nesta cidade, né? E nós oramos por isso. E eu disse a ele que pode contar conosco, irmãos, para o que der e vier. O importante é o reino de Deus. E quando ele agradece por nós aceitarmos o convite, eu digo para ele que se fosse eu no lugar dele, ele teria feito o mesmo por mim e talvez feito até mais. Então nós nos colocamos à disposição dele, à disposição dessa igreja. Até se tiver ceia para algum idoso aí precisar entregar, pode contar conosco que nós vamos, viu, pastor Gamaliel? E descanse à vontade, aproveite para descansar. E depois de um louvor desse aí, né? O coração está ferido e que a oração está subindo, a gente poderia até ir para casa agora, né? Todo mundo feliz aí de saber que a oração já subiu, que coisa maravilhosa. Louvar a Deus é sempre muito bom, mas por certo eu tenho de que Deus ainda tem algo para falar conosco. Meus amados irmãos, no culto doutrinário dessa semana, eu disse à Igreja Batista Emanuel: agradeça a Deus, como eu faço, todos os dias, por você ser crente em Jesus Cristo e por você, além de ser crente em Jesus, ser batista. Passei um vídeo para eles de tantas bizarrices que nós temos visto em muitos arraiais por aí. E disse: agradeça, porque você congrega numa igreja onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Crente batista, irmãos, não é crente fácil de ser enganado, porque é crente que ouve a verdadeira mensagem da palavra de Deus. Agradeça a Deus sempre por isso, porque eu não cesso de agradecer a Ele imensamente. Hoje, para completar a minha alegria, eu tive a felicidade de receber o meu irmão ali, que está conosco, já retorna para Itabuna amanhã, mas uma felicidade muito grande tê-lo ali conosco em nossa casa. A família não pôde vir comigo, porque está lá para recepcionar a irmã Thalita. Jaqueline até perdeu o horário do culto de lá hoje, viu? Acostumada a sempre sair comigo, e o culto aqui começa às 7, lá é 18h30, estava bem despreocupada. Aí eu: minha filha, já passou da hora de você estar lá. Desceram as escadas ali correndo. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos Salmos, Atos, capítulo 26. Eu não vou falar nada de novo daquilo que vocês já não sabem, daquilo que vocês já não conhecem, mas nós vamos apenas nos lembrar de alguns fatos que a Bíblia Sagrada nos revela e nos dá como ponto de partida para uma vida cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a partir do versículo 24, eu vou ler poucos versículos, mas nós vamos entrar também na contextualização destes. Atos, capítulo 26, a partir do versículo 24. Todos encontraram? Leiamos a palavra de Deus. É sempre bom estar revendo os irmãos, viu? Que bom. O irmão Manuel, rapaz, está ali firme e forte. Olha que maravilha de Deus, que bênção. Está escrito assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. E Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém
todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Amém? E graças a Deus. Irmãos, meditando na vida de Paulo, nós vamos encontrá-lo como um dos maiores expoentes da palavra de Deus. E algumas perguntas surgem para nós a respeito do discurso de Paulo diante de reis, diante do sinédrio, um homem firme. E o engraçado é que não se preocupava em se defender juridicamente. Paulo se preocupava apenas em testemunhar da sua fé em Jesus Cristo para todos os que lhe ouviam. Mas algumas palavras no texto em que nós fizemos menção nos chamam a atenção, porque são palavras que nós escutamos de muita gente. Hoje em dia, numa era em que vivemos um evangelho diluído, um evangelho de facilidades, muita gente se denomina cristão, mas não vivem o verdadeiro cristianismo. E o verdadeiro cristianismo é aquele que faz a diferença no ser humano, é aquele que transforma a vida do ser humano, como transformou a vida do apóstolo Paulo. Um homem que de sabedoria igual na época dele não se encontra ninguém, criado aos pés de Gamaliel, homem muito sábio, muito instruído, fariseu, benjamita, um homem que falava muitos idiomas, poliglota, e que se encontra aqui agora preso, tendo que se defender por causa da palavra de Deus, porque pregava acerca de Jesus, aquele que morreu em favor de todos nós, em pagamento pelos nossos pecados, e que ressuscitou ao terceiro dia. Paulo se encontra aqui no templo, é preso, porque a multidão de judeus queria matá-lo, ele é preso e ele se encontra aqui nesse texto. E nós encontramos o rei dizendo que por muito pouco, Paulo não quis persuadi-lo a ser um cristão. Muito pouco, quase. Irmãos, o quase ele significa bem perto, mas não o suficiente. O quase fala de oportunidades perdidas, quase cheguei, quase alcancei, perto da porta, mas fora da graça da salvação. A salvação é individual. E tem muita gente que até quer se aproximar da porta, mas não quer obedecer aos mandamentos do nosso Deus para ser alcançado pela graça, que já é um favor imerecido. Nós não obedecemos a mandamentos para sermos salvos. Obedecemos mandamentos porque nós já somos salvos. E todo salvo em Cristo Jesus, ele ama a palavra de Deus, ele ama obedecer a esta palavra. Existem pessoas que até frequentam igrejas, têm parentes, amigos crentes, são envolvidas com o povo de Deus, não com o reino, são até envolvidas com o povo de Deus, ouvem sermões extraordinários, sermões cristocêntricos e testemunhos de crentes sinceros, mas não se convertem, preferem ser amigos do evangelho. Tem gente hoje que já não quer mais nem ser apresentado como visitante, mas já é um risco muito grande, porque, irmãos, ser amigo do evangelho cria até um empecilho para descobrir-se como verdadeiro salvo em Cristo Jesus. A Bíblia, em lugar nenhum, afirma que amigo do evangelho será salvo, que irá morar na eternidade ao lado de Deus. A Bíblia só afirma que convertidos estarão lado a lado com Deus na eternidade. Contextualizando, no final do capítulo 21 deste livro de Atos, do versículo 58 ao 60, nós vemos o relato do alvoroço que havia acontecido em Jerusalém em função do ministério de Paulo. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus continue abençoando. Ele foi jogado para fora do templo e quando a multidão ia matá-lo, o comandante das tropas romanas o prendeu
e o amarrou com 2 correntes. Mas a cidadania romana de Paulo lhe assegurava o direito a um julgamento justo. Paulo, então, é levado a Festo, governante da província de Cesareia, onde ele se preocupa apenas em dar testemunho da sua fé. Os 2 governadores aqui romanos que o mantiveram preso, Félix por 2 anos e Festo, que é aqui onde nós estamos, e que Paulo faz um apelo para César, sabiam que não havia questão legal que justificasse a prisão de Paulo, mas o mantinham lá. Por quê, pastor? Eles mantinham-no lá para não desagradar aos judeus e, ao mesmo tempo, para livrar Paulo das mãos dos mesmos, que queriam matá-lo. Certo dia, o rei Herodes Agripa II, rei da região da Cilícia, a mesma de Paulo, e judeu, ele era judeu, este Herodes aqui era judeu, colaborador com o governo romano, ele vem visitar Festo. E Festo, sabendo que Agripa era conhecedor de tais leis e das tradições judaicas, lhe expõe o caso de Paulo. Agripa pede para conhecê-lo, o rei, e o apóstolo é trazido ao governador e ao rei, fica frente a frente com eles. E eles permitem que Paulo fale em sua defesa. E como eu já afirmei, Paulo não se defende juridicamente, mas dá um testemunho cristão, como talvez nenhum outro faria, querendo salvar a sua própria pele. Paulo nunca se preocupou apenas consigo mesmo. Ele dizia: eu estou preso, mas importa que o evangelho não. O evangelho não está algemado. O importante é que a palavra de Deus seja pregada. Mas por que o rei Agripa disse que por pouco, talvez, Paulo o tivesse conseguido persuadir a crer e a se tornar um evangelho? Agripa era um homem envolvido com o povo de Deus, isso aqui não basta. Ter envolvimento, conhecer as leis, conhecer as tradições do povo de Deus, isso não é suficiente para salvar ninguém. Apenas ser filho de pastor, apenas ser filho de crente, ser irmão de crente, não é o suficiente para salvar ninguém. A salvação é individual e cada um precisa tomar a sua decisão diante do chamado urgente de Deus para a salvação de toda a humanidade. Ele conhecia os profetas e ele conhecia as promessas. Ele acabara de ouvir um testemunho real e sincero de um dos maiores evangelistas e expoentes da palavra de Deus de todos os tempos. Todas as condições eram favoráveis para que acontecesse ali uma conversão, não só dele, mas também dos outros que ouviam a Paulo. Mas não foi isso que aconteceu. Agripa, ele ficou apenas no quase, não falta pouco para você me persuadir. A empolgante narrativa mostra o apóstolo Paulo anunciando o evangelho diante de várias autoridades judaicas e também romanas. O Sinédrio, o comandante Cláudio Lísias, que foi quem havia prendido Paulo, os governadores Félix e Festo e, por fim, o rei Agripa. E surge então uma pergunta para nós: o que leva um homem a negar a Jesus e seus ensinamentos quando estes lhes são mostrados de forma tão clara? Porque Jesus, às vezes, ele pregava por parábola, e ele dava a interpretação quando era necessário, quando era cabível, e quando não era cabível, ele apenas dava a interpretação para os seus discípulos, principalmente para os 12, e muita gente ficava sem entender. Esse é um caso para o pastor Gamaliel explicar para vocês no culto de doutrina aí. Mas Paulo não. Paulo expunha a doutrina cristã de uma forma muito clara. E por isso fica a pergunta: como é que ouviram o evangelho de forma tão clara
e não se converteram a Cristo Jesus. Por quê? Agripa é mais um exemplo de homem que, diante do verdadeiro Deus, ele escolheu, ele preferiu as suas convicções mundanas e os princípios humanos, sem se importar com a vontade de Deus. Ele fez a sua escolha, como todos nós tivemos também a oportunidade de fazer um dia. Segundo Atos 26:3, Agripa conhecia os costumes judaicos. Atos 26, 27 vai dizer que ele conhecia os profetas e cria neles. Só crer não é o suficiente, ele cria nos profetas, porém, seu coração estava preso aos valores que ele tinha como rei. Coisa terrível é para o homem quando ele se apega aos valores mundanos, aos valores terrestres, em detrimento ao que é eterno. Coisa terrível é para o homem quando ele faz a sua escolha baseado em valores mundanos, em valores humanos, coisas passageiras, coisas que aqui ficam, que depois de morto, ele não conseguirá levá-los. O rei, segundo o relato bíblico, ele não tinha a intenção de condenar Paulo, nem matá-lo, pois via em Paulo um homem temente a Deus e fiel à revelação de Cristo em sua vida. Ele via a fidelidade de Paulo. Irmãos, aí a gente fica, como é que pode uma coisa dessa? O homem via que como Paulo poderia estar louco? E como Paulo poderia estar falando uma mentira? Quem é louco de dar a sua vida para defender uma mentira? Se Paulo estava pronto, prestes a morrer pelo que ele estava defendendo, é claro que Paulo tinha total convicção de que aquilo que ele defendia era a verdade. Ele não ouvira da boca de outro expoente, ele ouvira do próprio Jesus Cristo, quando teve o encontro com ele a caminho de Damasco. Paulo conhecia muito bem o que ele estava falando e por isso ele defendia aquela tese com tanta e com muita veemência. O apóstolo Paulo, ele deu ali a oportunidade para que todos os que o ouviam pudessem responder positivamente ao chamado do verdadeiro Deus, que se sacrificou para trazer a salvação ao homem, conforme era predito nos profetas e em Moisés. Está lá no verso 22, e nada além disso. A preocupação de Paulo só era esta. Paulo não estava preocupado se ao ir a César ele seria condenado à morte ou não. Ele queria apenas expor as Escrituras, defender a sua fé, defender a sua crença. E fica uma pergunta para nós, irmãos: se porventura um dia nós enfrentarmos uma perseguição como Paulo enfrentou aqui no Brasil, o que nós iremos fazer? Iremos continuar defendendo a nossa fé com unhas e dentes ou negaremos a Cristo? O que faremos? Será que temos esta total confiança e convicção naquele em que nós cremos? Temos esta real convicção de que sabemos que o nosso Redentor vive e que Ele cuida e sempre continuará cuidando de nós? Os judeus cegos e endurecidos em seus rituais mal podiam crer que Deus tinha poder para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para nos dar a garantia da vida eterna. Eles estavam perdidos e endurecidos apenas em rituais. Mas Paulo, ele sabia que Agripa tinha conhecimento sobre todos estes fatos. E por isso Paulo falava com ousadia, com intrepidez, com eloquência, em meio àqueles que poderiam ser considerados como seus algozes. E Paulo vem e diz assim: Deus permitisse que por pouco ou por muito
não apenas o rei, mas também todos quanto estavam ouvindo se tornassem tais quais ele, salvo. Paulo aqui mostra para ele: olha, rei, assim permitisse Deus. Paulo faz uma colocação aqui, já mostrando para aquele rei que se ele não se converteu naquele momento a Cristo, é porque não houve uma permissão divina. Porque, irmãos, o chamado de Deus, ele é eficaz. Não tem como o homem resistir ao chamado de Deus. Quando Deus chama, o homem cai aos pés de Cristo, declarando que ele não é apenas Salvador, mas que ele também é Senhor. Mas o coração endurecido de Agripa o impediu de ver a luz salvadora de Cristo. E por isto, segundo o relato bíblico, ele disse: Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. E aqui nos trazem algumas reflexões. O quase não é suficiente para se ter uma vida transformada. O quase não nos transforma em cristãos verdadeiros. O quase não é suficiente para nos levar à eternidade ao lado de Deus. Ser quase cristão não é garantia de salvação para ninguém. Para Deus não existe meio termo, e pelo contrário, quem está em cima do muro não é de Deus. O homem precisa ter uma decisão. A campanha de missões diz que só Jesus salva, não há outro Salvador. Então o homem inteligente, o homem que não apenas é inteligente, o homem que é sábio, quando ele ouve o chamado de Deus, ele se curva, porque não há um outro meio. Deus não deixou uma terceira via para que o homem pudesse se achegar até ele. Existe apenas um meio, e o meio é Jesus Cristo. É o meio, é o caminho. Artigo bem definido. Partindo então dessa primícia, nós podemos entender que, primeiro, e vamos falar apenas de duas coisas: o quase não é suficiente para as coisas naturais e terrenas. Nunca foi. O quase não é suficiente para as coisas naturais e terrenas. Por exemplo, ser quase um bom pai ou quase uma boa mãe não é suficiente para se fazer um bom filho. Não é. Eu preciso ser um bom pai. Você precisa ser uma boa mãe. Ser quase não é suficiente. Um jogador, por pouco, não ter sido convocado para a seleção brasileira não é suficiente para levá-lo para a Copa. Ficou apenas no quase. Quase foi chamado. Se o jogador fulano de tal, se Neymar, for julgado e condenado e não puder participar da Copa, aí eu vou no lugar dele. Mas aí Neymar não é julgado, nem é condenado e vai quase. Não adiantou nada. O sonho foi frustrado. É isso que o quase causa em nossas vidas, muita frustração. O quase ter impedido alguém de se suicidar não é o bastante, não é o suficiente. Eu me lembro de uma feita em que nós tínhamos um programa na FM e todos os domingos eu estava expondo as Escrituras e eu falei de forma veemente contra o suicídio. E bati muito na tecla: não adianta querer tirar a sua vida. Olhe para Deus agora, Deus o ama e quer transformar a sua vida. E depois eu recebi uma ligação de uma jovem, dizendo: olha, eu estava preparada para destruir a minha vida hoje, mas ouvir falar que Jesus me ama, me fez ter uma mudança de direção. Então, quando você consegue realizar, isto é prazeroso, mas quando você quase consegue, é frustrante. Por exemplo, digamos que eu fique sabendo que alguém está querendo se matar lá na casa, e alguém liga para mim: pastor, corre lá e vai socorrer.
no meio do caminho, eu encontro alguém, paro para conversar e demoro, e quando eu chego lá, encontro já a pessoa morta. O quase ter chegado a tempo não adianta nada. Não adianta. Quase não adianta. O quase salvar um casamento não é suficiente. Quase é frustrante. Quando algum casal está enfrentando um problema, eu sempre exponho da seguinte forma: procure o pastor quando o problema está começando. Não procure depois que a bomba já pocou, não, porque não tem mais o que fazer. E resolver um problema de uma separação e quase resolver, não dá a solução. Não dá. É frustrante. Irmãos, existem muitas pessoas frustradas, com sentimento de derrota, com pensamentos suicidas, porque em sua vida só o que conseguiram foi ficar no quase. O quase é perturbador, significa muitas vezes chegar perto, mas não finalizar a caminhada. É nadar para depois morrer na praia. Pense aí, um náufrago conseguir nadar e as forças acabarem, quando ele chegar à praia e ele morrer. Não adiantou nada ter nadado o tempo todo, ficou no quase. Frustrante. É não alcançar, é perder a oportunidade. Então o quase, ele não é suficiente para as coisas naturais, para as coisas terrenas, como também ele não é suficiente, e principalmente no mundo espiritual. No mundo espiritual é que o quase, ele não é suficiente de forma alguma. Não é suficiente ser quase cheio do Espírito Santo. É necessário termos o fruto do Espírito dentro de nós. Tem muita gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é uma baboseira, é ficar pulando, é ficar correndo por aí. Ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito na vida. E não adianta ter a metade do fruto, é o fruto por completo. Falta um item aqui desse fruto, pastor, é lutar para tê-lo. É lutar para melhorá-lo. Mas não adianta nada ser quase cheio do Espírito Santo. Não é suficiente ser quase santo. Porque a palavra de Deus disse: sede santo como eu sou santo. A Bíblia não diz sede metade santo e metade profano, não. Ser quase santo não vale a pena. Não é suficiente ter quase uma vida de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. Não é suficiente uma vida que quase agrade a Deus. Não é suficiente. Ou eu vivo para agradá-lo, ou eu vivo para a glória dele, ou então não é suficiente. Não é suficiente ser quase convertido, como também não é suficiente ser quase salvo. Não é suficiente. Ou é salvo ou não é. Ou é convertido ou não é. Pela metade não dá, não bate. Tem gente que diz: ah, não, de qualquer jeito a gente vai ter uma surpresa muito grande, porque de qualquer jeito muita gente vai para o céu. A Bíblia diz que só vai para o céu aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se não for assim, já foi. Não é suficiente ser amigo do Evangelho. Tem muita gente que quer ser amigo do Evangelho, mas a Bíblia não diz que amigo do Evangelho vai para o céu. A Bíblia diz que só vai aquele que é verdadeiramente convertido a Jesus Cristo. O amigo não vai. Eu não sei se eu contei aqui ou se foi na Emanuel, mas eu fui convidado certa feita para pregar numa igreja de um amigão meu, mas não era batista não. Mas fui convidado, é por isso que hoje eu até evito. Aí eu fui, mas o pedido foi: olha, não prega contra o pecado não. Porque lá vão estar o prefeito, os secretários, os vereadores, e encheu aquele negocinho. Ó, a gente quer você lá, só para fazer um negócio assim bonito, mas não bate no pecado não. Eu falei: meu Deus do céu, como é que um pastor pede para outro pregar e diz para não pregar contra o pecado? Aí quando eu chego, tá lá aquela homarada toda em cima do altar, fedor de conhaque, fedor de bebida, pega um monte de bêbado e coloca lá em cima. E eu comecei a pregar e tal, e aí comecei a bater no pecado, e pau, não é assim que a Bíblia diz, pastor? Ele é.
É porque amigo, e o culto era denominado culto amigo do Evangelho. Amigo. Aí o povo ia para a igreja como amigo, mas ninguém queria se converter. Aí eu sou amigo do Evangelho. Aí eu precisava abrir os olhos daquele povo, né? Ó, como amigo do Evangelho, vocês não vão para o céu. Adúltero não vai para o céu. E comecei a relatar um monte de coisa. Na saída o prefeito falou assim para mim: olha, ninguém nunca tinha falado nada disso para mim. Está vendo como vale a pena falar a verdade? Ser amigo do Evangelho não é o suficiente. É preciso ser lavado por Jesus. Meus amados irmãos, o pior de tudo isso é que muitos preferem ficar apenas no quase. Só que o quase, no que concerne ao chamado ao arrependimento, é sinônimo de ir para o inferno. No que concerne ao chamado para o arrependimento, ficar no quase, sem se arrepender, é sinônimo de não ir para o céu. Ô pastor, mas é tão pesado falar que vai para o inferno. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Já chamando a atenção do povo para que ninguém quisesse ir para lá. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então não adianta, é derrota espiritual e distanciamento eterno de Deus. O que nos chama a atenção é que, por exemplo, Mateus nos conta uma história, nos relata uma história em Mateus 19, do 16 ao 22, assim: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Foi outro que teve a oportunidade de ser salvo por Cristo Jesus. Ele guardava, olha que coisa maravilhosa, ele era conhecedor da palavra, da lei, e até guardava e praticava os mandamentos, mas não era capaz de obedecer a um mandamento que Jesus mandou, porque o coração dele estava apegado às coisas terrenas. Ele estava preocupado com a vida eterna, mas o coração estava aqui. Irmãos, quanto mais o nosso coração estiver nas coisas terrenas, menos ele estará nas coisas celestiais. Aqui é onde há o perigo. Assim como o rei Agripa, o jovem rico é outro exemplo bíblico de pessoas que ficaram no quase ser persuadidas. Ele era um exímio religioso, talvez até mais do que todos nós. Ah, pastor, eu não sou religioso, não. Todos nós somos, irmãos. Um exímio religioso, mas Jesus disse que lhe faltava apenas uma coisa: que vendesse tudo que tinha, desse aos pobres e seguisse. E o texto diz que ele foi embora entristecido. Ele queria possuir a vida eterna, mas não queria obedecer ao único que tinha poder de concedê-la. Ele não quis obedecer. Irmãos, e ele então não foi alcançado pela graça. E é isso que o quase produz. Ele produz tristeza, frustração. O homem voltou triste para casa. Faltou pouco para que o exímio religioso se tornasse um grande discípulo de Jesus Cristo. É isso que o quase faz conosco. Ele tira os nossos sonhos, ele despedaça as nossas esperanças e ele faz com que percamos as oportunidades. Tem oportunidade que é única na vida do ser humano e ele não pode perdê-la. O ladrão da cruz, ele só tinha aquela oportunidade.
Um agarrou a oportunidade e foi alcançado pela graça, o outro não a agarrou e infelizmente morreu perdido. Por que então não dar um basta no quase e romper as barreiras do falta pouco para eu ser um convertido? Por que não dar um basta naquele falta um pouco para eu me entregar a Jesus? Amanhã poderá ser muito tarde. Amanhã poderá não existir para mim e nem para você. Mas o pastor Gamaliel novo desse jeito, rapaz, de uma hora para outra me dá um susto na gente, que fica todo mundo com medo. Essa semana, pastor Gamaliel, a glicemia baixou ali na igreja que eu tive que correr para casa também, viu? O negócio não é brincadeira não. Então, o dia de amanhã não é garantido para ninguém. Não é garantido. Então, o dia da salvação é hoje. Só Jesus Cristo salva. Irmãos, precisamos desenvolver uma vida de oração profunda. Precisamos vivenciar um cristianismo verdadeiro. Deus espera isso de nós. E aqueles a quem Ele salvou não vivem na base do quase. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Em Romanos 8, 28 a 30 está escrito assim, um texto assim emblemático. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, o processo é cabal nas mãos de Deus. E Ele nos dá a garantia de vida eterna. Quem é dele, ninguém tira. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, a parte A, está escrito assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, e o selo de Deus é inquebrável. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece, irmãos, quem é dele. E quem é dele virá. Às vezes nós nos preocupamos porque pregamos, falamos tanto de Cristo e as pessoas não se convertem. Cadê as conversões? No tempo certo. Aqueles que hão de se salvar virão. Eu não tenho dúvida disso, irmãos, porque a obra de Deus é completa. Tentar ser cristão apenas ouvindo, mas não praticando os ensinamentos do Filho de Deus, é ir contrariamente aos desígnios do Senhor. O novo céu e a nova terra não serão habitados por quase crentes, mas por filhos de Deus, que, enquanto aqui na terra, vivem para a glória dele e segundo a sua palavra. O céu só será habitado por aqueles que vivem para a glória de Deus e de acordo com a sua palavra. Concluindo, Agripa se sentiu quase persuadido. E você, depois de ouvir a palavra de Deus, responderá positivamente ao chamado ao arrependimento ou ficará no quase persuadido? Apenas ouvir sermões cristocêntricos não basta. É necessário conversão. É necessário mudança de vida. Você ficará apenas no quase persuadido como aqueles que até conhecem, mas não obedecem à palavra de Deus. Conheça então o verdadeiro Deus, seus estatutos e seus juízos, tal como sua misericórdia e seu amor, manifestados em Cristo Jesus, e ouvindo a sua palavra e seu chamado, não endureça o seu coração,
por causa dos valores sociais e status dos quais você está inserido. Eu volto a repetir, quase crente, quase cristão, não garante salvação para ninguém. Finalizando agora mesmo, João capítulo 3, o versículo 33, esse é um texto que, 36, é um texto que muita gente gosta de esconder, e eu faço questão de apontá-lo para todos. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Verbo no presente, já tem, já vive a vida eterna, tem. Todavia, porém, e esse porém aqui é uma conjunção adversativa, contrariando a primeira parte da oração, que diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, diz que, porém, aqueles que vivem em desobediência ao Filho não verão a vida, mas sobre eles permanecerá a ira de Deus. A humanidade precisa saber disto. O amor de Deus está sobre aqueles que são seus. Nós não somos daqueles que retrocedem no caminho. Faça agora mesmo uma sincera análise e tome muito cuidado para não ser enganado e permanecer como aqueles que pensaram que o quase entregar a vida para Jesus lhes garantiria a salvação. A salvação é apenas para aqueles que se rendem aos pés de Jesus Cristo. Que você possa se render a Ele e que Deus continue abençoando a sua vida, lhe dando paz e lhe dando graça. Pastor Gamaliel, que Deus continue abençoando essa igreja, esse querido pastor, em nome de Jesus. Obrigadão. Assim que ele melhorar, vocês vão liberá-lo para ele pregar lá na Emanuel, viu? Nós estamos aguardando ansiosamente. Amém. Obrigado, pastor Ézio. Que nós deixemos do quase. Nessa noite é noite de você parar e ver. Eu estou quase. Abençoando sua vida, viu? Porque se você está quase, é noite do retorno. É noite de verdadeiramente dizer: eu quero entrar, eu quero fazer parte, eu quero seguir, eu quero permanecer, eu quero estar, eu quero ser do Senhor Jesus. Por isso, você possa pensar na sua mente, no seu coração, diante do Senhor, e fazer uma análise, simplesmente assim. Não é por muito falar, mas é por uma honesta introspecção de tudo aquilo que você ouviu nesta noite e chegar a esta conclusão: você está à porta ou você está dentro? Agripa estava à porta, Festo estava à porta, e nós estamos à porta ou estamos dentro? A proposta do Senhor Jesus é que todos nós sejamos dentro. Vinde bendito dos meus pais. A proposta de Jesus é estarmos dentro. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa. Pastor, muito obrigado uma vez mais. Que Deus recompense grandemente a sua vida, a sua família e a igreja que o Senhor tem dado o privilégio de o ter como pastor. Deus, nós te agradecemos nesta noite pela tua presença no nosso meio. Agradecemos, Senhor, pelos louvores que nós entoamos a teu nome. E nós temos a firme certeza que o Senhor tenha recebido. Deus, muito obrigado, Pai, por cada oração que foi feita, por cada leitura da palavra, e agradecemos o Senhor pela reflexão que nós tivemos nesta noite, através da vida do pastor Gildésio. Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho, agradecemos ao Senhor por ter dispensado o seu tempo e vir estar conosco, celebrando ao Senhor. A nossa oração é que o Senhor o abençoe grandemente, a ele e a sua família, e a igreja que o Senhor tem dado, ó Deus, esta grande honra e privilégio de poder pastorear. Senhor, porque nós sabemos que o mérito não está em nós, nós sabemos que a escolha não está sobre nós, mas é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos orienta, é o Senhor quem faz a tua vontade. Por isso que os olhos do pastor Gildésio possam ver uma constante da provisão do Senhor em sua vida e na igreja Emanuel, para louvor do teu nome. Senhor, e nós que nesta noite recebemos desta porção da palavra, Deus, como diz Tiago,
no capítulo 1 da sua carta e no versículo 22. Nesta noite, ensina-nos a ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, Deus. Senhor, que haja em nós o desejo de estarmos contigo verdadeiramente, de sermos teus honestamente e de, ó Pai, nos envolver com as coisas do Senhor. Por isso, dai-nos uma semana de paz, consola os nossos corações, dai-nos direção, Senhor, em tudo aquilo que havemos de fazer, guarda nossa família, nossa casa, livra-nos, Senhor, de todo mal, Senhor, de toda a artimanha do nosso adversário para escravizar a nossa vida, ou para entristecer o nosso coração, ou para fazer-nos olhar para trás, mas que nós possamos caminhar com o Senhor, rumo à cidade que nos espera, rumo ao reino que nos espera, rumo às promessas que nos espera. Por isso, Senhor Jesus, muito obrigado. Conceda-nos, Senhor, uma noite de paz. Abençoe a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém.